Agora a gente vai conhecer um pouco mais dos cursos de engenharia, cursos que são tão tradicionais aqui no Centro FAG, que há muito tempo tem formado engenheiros civis, engenheiros mecânicos. Eu estou aqui no estúdio com a coordenadora do curso de Engenharia Civil, professora Débora Felten, professor Giovanni, que coordena o curso de Engenharia Mecânica, também o curso de Controle e Automação. Professora, a expectativa de receber novos alunos aí em plena pandemia, chuva e tal, ela aconteceu? Os alunos vieram? Pois é, estão todos aqui, né, professor Afonso? Eles vieram, estão participando, fazendo suas provas. A expectativa agora é que eles se saiam bem e que venham fazer a matrícula com a gente. Tudo bem. Professor Giovanni, os engenheiros mecânicos, os futuros engenheiros, né, animado para começar o ano presencialmente? Opa, 100%. Acho que dentro daquela expectativa que a gente já estava desse tempo tão adverso, né? Mas compareceram aí os candidatos, a gente teve já a oportunidade de falar com eles antes ali do início da prova. E tá legal, tá um clima gostoso porque assim, a gente vê neles a expectativa desse retorno das atividades presenciais, né? E isso é o que a gente vai estar propondo já, né, para acontecer já no início do próximo ano. Então isso está bem legal. Acho que deu para sentir essa expectativa dos candidatos hoje. Professor Giovanni, existe hoje muitas cobranças, né, da sociedade, inclusive em relação aos cursos superiores, né? O curso de Engenharia Mecânica da FAG, ele tem colocado profissionais imediatamente nas empresas e no mercado de trabalho. A gente sabe que os alunos daqui são disputados até por empresas, até antes de terminar a faculdade, eles já acabam se encaminhando profissionalmente, né? O professor Giovanni, ele tem há um tempo aí criado o melhor time aí de engenheiros mecânicos e profissionais afins para que são professores do curso. Professor, qual que é o segredo para que os alunos do teu curso saiam tão bem preparados e imediatamente prontos para o mercado? Olha, o segredo, eu falo que na nossa estrutura, o nosso corpo docente, né, a nossa mantenedora e tudo que investe no curso, né? Então eu acho que o segredo é esse comprometimento que a gente tem de toda a nossa estrutura. E quando eu falo estrutura, não é só a estrutura física, mas toda a estrutura de funcionários, de professores, todos estão comprometidos com o bom andamento do curso. Então, assim, hoje o nosso curso de Engenharia Mecânica, ele tem mais de 12 anos já, formando profissionais no mercado. Nós temos um corpo docente aí com professores que atuam no mercado de trabalho. Isso é um grande diferencial porque esse professor ele traz para dentro da sala de aula o que mais novo já está acontecendo no mercado de trabalho. Então hoje, que nem ontem, inclusive já falando ontem, teve alguém que entrou em contato comigo pedindo indicação, né, de um recém-formado porque tinha uma vaga de emprego assim, e isso acontece toda vez assim, o ano inteiro a gente tem essa demanda também, e eu acho que esse comprometimento que a gente tem, né, em querer fazer, em querer proporcionar para o nosso aluno uma formação que não foque só em conteúdos, mas também em como resolver problemas, em como partir para cima, em como assim ser uma pessoa proativa, isso faz toda a diferença. E quando os alunos nos procuram, quando eles chegam aqui no Centro FAG, eles encontram isso. Professores comprometidos, todos os funcionários comprometidos que os auxiliam nessa busca. Então eu acho que isso é o mais diferente aí que a gente tem aí. Tudo bem, professor, parabéns, porque a aprovação do mercado de trabalho, ela é a mais importante de todas as avaliações, né? Uma vez que você consegue entregar para o teu aluno a expectativa que ele tem, que é de quando sair daqui arrumar um emprego, melhorar de vida, até empreender, então eu acho, né, professor, que é mais importante que todo o resto. Então é você estar tranquilo que você está melhorando a vida daqueles que escolheram o teu curso. Parabéns por isso, professor. A professora Débora coordena o curso de Engenharia Civil há bastante tempo já aqui. E hoje posso dizer que a professora Débora tem o nome dela, não só de engenheira, mas de professora, de coordenadora, aí no diploma aí de muitos profissionais da área da engenharia civil. Professora, como é que é essa responsabilidade de ser uma profissional engenheira na cidade, conhecida, reconhecida, e agora também ter que responder por todos aqueles que são hoje engenheiros civis e que tiveram a sua formação sob a sua coordenação? Isso é bom ou isso assusta um pouco?
Olha, Afonso, eu acho que os nossos alunos, eles nos dão esse respaldo, sabe? E quando eu olho, assim, os prédios feitos aqui em Cascavel, as estradas, e eu sei que tem egresso nosso, eu fico tão feliz, né? Então, a gente tem notícias de alunos no Brasil, fora do Brasil, isso dá, assim, uma sensação de dever cumprido, né? Como o Giovanni falou, isso é graças ao corpo docente que a gente tem aqui, a nossa estrutura, e a gente traz o diferencial para cá. Como assim o diferencial para cá? A gente traz os empresários para participar das discussões da nossa grade curricular, trazer o que é atual. Então, a gente busca essa informação do mercado para que esses nossos alunos eles saiam realmente qualificados. E como a gente já tem 19 anos, né, esses empresários que estão vindo para cá são nossos egressos. Né? Então, isso nos enche de orgulho. E, é claro, é uma responsabilidade, né? Essa garotada que está ali, né? Mas eles estão respondendo muito bem, as obras estão perfeitas e eles buscam esse diferencial. Então, o diferencial da FAG é ter esse profissional aqui ajudando na grade curricular também. Eles ligam para a gente e falam, prof, nós precisamos ver isso. Até hoje, né? É prof, sempre foi prof e sempre vai ser prof. E a gente tem essa proximidade com os nossos egressos e faz com que a FAG aí esteja entre as melhores universidades, segundo o Guia RUF, né? Exato, estamos estrelados ali, Sim. né? Professora, alguns cursos no nosso país, principalmente aqueles de formação mais técnica e mais tecnológica, que é o caso das engenharias, muitas vezes se fecha numa bolha acadêmica, né, de formação até com foco teórico muito grande às vezes, né, e vai muito pouco ao mercado com os seus alunos. Eu vi que exatamente nesse momento, não só a engenharia civil, mas todas as engenharias fizeram exatamente ao contrário, né, foram ao mercado, foram buscar as empresas, os profissionais. Isso é corajoso porque você está colocando o teu aluno frente a um contexto real, né? Outra coisa que eu queria que a professora comentasse também é o fato de vocês terem, os coordenadores de engenharia, terem refeito todo o seu projeto pedagógico nos últimos anos, reconstruído a matriz curricular, né? Qual que é o perfil dessa nova formação, professora? Então, a escola clássica da engenharia era muito cálculo, e muitas vezes eles não viam os problemas, né? Não tinham essa formação. A nossa grade curricular ela foi pensada em trazer esse aluno no contato com a engenharia desde o primeiro período. Então, no primeiro período, não é que o cálculo e a física elas não estejam mais presentes, jamais, é que agora o aluno consegue ver essa aplicação. Eu costumo dizer para os candidatos assim, tudo tem matemática e na física. Por que as pessoas acham que matemática e física é tão difícil na engenharia? Porque não conseguiam ver a aplicação. E isso não é o que acontece aqui na FAG. A gente, desde o primeiro período, esse nosso aluno ele consegue entender onde vai ser aplicada a matemática e a física, e com isso ele consegue ver, nossa, é ali, que bacana, então eu vou aplicar esse conteúdo nessa disciplina, naquela disciplina. E o perfil do nosso aluno realmente é de resolver problemas, né? E com isso a gente instiga essa veia empreendedora, essa veia ativa de gestão, porque eles trabalham em grupos, né? Então, a nossa grade curricular está toda voltada para a resolução de problemas. O professor Giovanni eu falei antes do controle e automação, porque ele acaba sendo um professor de núcleo e atua em várias formações, né, professor? E coordena o curso de engenharia mecânica. Professor, você tem uma característica como coordenador de sair bastante, de visitar outras instituições, de participar de muitos congressos, de estar sempre atento a tudo que acontece. E eu sei que junto com a professora Débora, também com o professor Helder, vocês sentaram e construíram aí um novo modelo de engenheiros aí no Centro FAG. O quanto esse olhar externo de conhecer o trabalho do que está sendo feito tem contribuído e tem vindo para dentro e contribuído na formação dos seus alunos? Então, Afonso, quando a gente sai de dentro da bolha, né? Então, assim, nós estamos aqui, convivemos aqui no dia a dia, mas quando a gente enxerga a realidade do outro, de fora do Brasil, quando a gente tem a oportunidade de ir nesses congressos, ir nesses eventos, nós enxergamos assim como que está a formação nos outros lugares, né? Como que estão saindo os alunos de lá. E a gente traz para a nossa reflexão, né? Pego um exemplo, lá no Senai, lá em São Paulo tem uma atividade que eles fazem que dá certo lá. Opa,
Ó, por que eu não posso trazer para cá? Então, a partir disso, já tem uns 4 anos que a gente está em debates em relação a essa nova estrutura curricular, que agora os alunos entram e já têm contato com a profissão logo no primeiro período. A gente sentou e começou a conversar. Não, nós precisamos organizar isso, né? Eu falei com a professora Débora, não, vamos, né, o professor Helder também junto ali com a elétrica, vamos tentar organizar melhor, uma maneira que cative mais os alunos, porque hoje, se a gente vê no histórico de engenharia, isso não estou falando somente do Centro FAG, mas no geral, a evasão de alunos é muito grande. E quando a gente começa a pesquisar sobre essa evasão, são muitos fatores, mas um dos principais que mais chama a atenção é a falta do contato com a profissão logo nos períodos iniciais. Então o aluno acaba desmotivando porque ele precisa ter uma base, né? A gente precisa passar essa base para ele, não tem como a gente pular essa etapa, mas o desafio é como passar essa base de forma que ele enxergue que isso ele consegue aplicar no mercado de trabalho. Então a gente foi desafiado a montar uma estrutura nesse formato, que traga o aluno para refletir, olha, esse cálculo que você está vendo aqui serve para fazer isso. Bacana. Exato. Então, assim, isso foi bacana. E a gente conseguiu remodelar nesse sentido, né? Então, olha as experiências dos outros, olha Brasil afora, vê nesses eventos, conversa, né? Troca informações, participa. E isso agregou muito para nós. Então, hoje a gente tem uma grade curricular que nos proporciona atender todas as diretrizes do MEC, conforme publicação, o CREA também, que a gente está sempre em conversa com o CREA, e proporciona para o aluno essa formação ímpar, que a gente fala assim. Então, hoje o aluno tem já esse contato, né? A gente motiva o aluno para que ele veja onde ele vai aplicar cada vez mais aquilo que ele está vendo como base, para esse aluno não desanimar, não sair depois, né, não era isso que eu queria, não, mas vamos ver, olha aqui. Entender o sentido, né? É isso, entender o sentido da coisa. O núcleo comum que foi criado nas engenharias, né, ele favorece não só o aluno, mas também aqueles que talvez já tenham uma formação em engenharia, que já fez civil, que já fez mecânica, que já fez elétrica. Esse aluno que queira retornar para a faculdade para fazer uma segunda graduação, professora, ele leva vantagem em função desse núcleo comum? Ah, sim, né? A gente já concentrou a nossa grade os 2 primeiros anos, assim como modelos fora do Brasil, os 2 primeiros anos as engenharias elas são comuns. Então o aluno, vamos imaginar que é um aluno ali de engenharia mecânica, está na dúvida, ele veio fazer o vestibular hoje e estava querendo engenharia mecânica, mas ao longo dos anos ele vai falar, será que é engenharia mecânica mesmo? Eu acho que eu quero ir para civil. Antigamente isso não acontecia. Agora ele pode migrar para o curso de engenharia civil sem qualquer prejuízo. A mesma coisa acontece com quem já se formou. Então, geralmente, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo qual das engenharias, ele já aproveita como disciplinas. Então, mais 2 anos e meio, sai com uma segunda formação, né? E a mesma coisa com o aluno que está ingressando agora, se ele tiver essa dúvida, né? Será que é elétrica? Será que é mecânica e civil? Ele consegue, como a gente trabalha disciplinas em conjunto, isso é muito importante a gente falar, né, Giovanni? A gente trabalha com as disciplinas das engenharias juntas, né, para que o aluno consiga entender um pouquinho do universo de cada engenharia, ele consegue migrar e continuar os estudos tranquilamente a partir aí do 3º ano do curso. Então fica aí o convite dos coordenadores para quem de repente já é formado em engenharia, retornar para a faculdade e terminar uma segunda graduação em menos tempo. Quero dizer da importância, falamos rapidamente aqui do ranking universitário, né, da Folha, que é uma pesquisa, que é um parecer, um olhar do mercado de trabalho sobre os cursos de graduação no nosso país e dizer que, principalmente na área da engenharia, num determinado contexto, acho que alguns anos atrás, tinha emprego para todo mundo e tinha uma área vasta aí para que você pudesse trabalhar. Então, hoje, mais do que nunca, interessa de onde você veio, qual é o curso que você fez. Hoje as empresas estão selecionando já funcionários e profissionais, porque não existem mais tantos espaços como tínhamos alguns anos atrás. Então é importante que você tome a decisão certa, que você faça a tua graduação naquelas instituições que te dão essa possibilidade de estar ranqueado, né, principalmente nas principais empresas do nosso país, e nós temos hoje na FAG aí a felicidade de ter os cursos de engenharia dentre os melhores cursos do Brasil.